Nós sabemos que a Copa do Mundo de Futebol é um evento, um torneio mundial que acontece a cada 4 anos, e esse evento, este ano que vem, vai ser realizado aqui no Brasil a Copa do Mundo de 2014. E quando nós nos comprometemos a receber o evento da Copa do Mundo, nós também tivemos que nos comprometer a assumir algumas posições que a FIFA vem obrigando as cidades que vão ter os jogos a montar uma certa infraestrutura. Muito bem. E ela também pede para que os países se adequem a essa infraestrutura, pelo menos mínima, que eles exigem para os países. Sendo certo que elas já colocam que precisam de transporte público, mobilidade urbana e acessibilidade. Quando eles colocam para os países que precisa dessas 3 infraestruturas necessárias e básicas para que eles realmente aceitem o país para estar trazendo a nova Copa do Mundo, ela também faz com que nós precisamos manter alguns investimentos em aeroportos, portos, terminais de passageiros e de ônibus, no sentido de inovar o transporte público. Num primeiro momento, foi uma glória saber que o Brasil estava recebendo a Copa de 2014. Foi ladeado na mídia e todos nós, o povo brasileiro em si, ficamos super felizes com a escolha do Brasil para 2014. Muito bem. Mas, quando nós paramos para pensar que teria que estar fazendo investimentos no transporte público, mobilidade urbana e acessibilidade, nós começamos a raciocinar como é que estão as 3 situações de infraestruturas no Brasil e nas 12 cidades sedes que vão receber a Copa. E aí começa todo um complicador. Como nós vamos integrar o transporte público e o trânsito caótico que nós já nos deparamos diariamente em todas as cidades brasileiras? Esse foi o primeiro ponto que eu me deparei. Bom, a realidade das grandes cidades é muito nítida, e todos passam e sabem da problemática que é o transporte nas vias de circulações e mobilidade urbana dentro de qualquer cidade. E eu não preciso falar de São Paulo. A minha vinda para cá hoje foi um caos. Eu saí de casa às 6h30 da manhã de Santos, já peguei um trânsito no porto, porque eu quis cortar caminho para facilitar. Peguei um trânsito na saída da cidade, porque ali cruza uma estrada que vai para Cubatão, Guarujá, São Vicente e Praia Grande, então ali também um outro trânsito. Subi praticamente a Imigrantes tranquila, mas quando eu cheguei em cima da serra, era um rio de carros. Eu falei, meu Deus. Eu olhava no relógio, eu falei, bom, eu quero estar às 9h para assistir o Dr. Celso e a doutora Hermília Maricato. Aí eu reparei que toda entrada de cidades, antes de eu chegar na Grande São Paulo, era onde estava parado o trânsito. Então, parou entrada de Diadema e assim por diante. Aí eu parava e, depois de um longo tempo, andava um pouco, aí desafogava o trânsito, aí vinha aquela contingente de carros de outras cidades do ABC, fazendo com que o trânsito parasse de novo, antes propriamente de chegar em São Paulo. Eu falei, hoje o tema vai ser bom, né? Porque não é Copa, né? E o feriado de quarta-feira, no meio da semana, muita gente não desceu para o litoral, independente do sol. Desceram no dia 15 de novembro, mas agora não. E isso aconteceu hoje. Então, eu me deparei com aquilo que eu tinha colocado hoje no papel para falar para vocês. Os problemas do transporte urbano ultrapassam todos os problemas técnicos
que a sociedade pode enfrentar. Todos. E aí eu escuto hoje, às 9h, a doutora Hermília Maricato, na sua excelência e simplicidade, que só ela tem, e a humildade, porque ela é uma pessoa ímpar, e coloca que somente a partir de junho de 2013, é que começou a se pensar em investimentos em relação ao transporte público. E aí eu estava sentada e me deparei e levei um choque, porque eu não tinha esses dados e eu não tinha anotado isso, mas eu aproveitei a própria informação da doutora Hermília Maricato. Mais recentemente, todos nós sabemos que as cidades experimentaram um crescimento extraordinário em todos os lugares, e quando se tem esse crescimento, o que ocorre? Gera distâncias médias maiores. E quando se gera distâncias médias maiores, se obriga a ter construções de novas vias de circulação. Porque, conforme aumenta essa distância média, não há mais condições das pessoas se utilizarem da caminhada para chegar aos locais ou as bicicletas. Quanto maior extensão vai ocupando o território das cidades, a maior a distância média fica dos centros dos polos e fica mais difícil ainda o acesso dessas pessoas de outra forma de mobilidade. E, dessa forma, faz com que o próprio poder público municipal também tenha a necessidade de investir em construções de novas vias de acesso. Eu falo para os meus alunos na aula, eu dou também direito, teoria geral do direito, eu falo que o direito está vivo, né, é movimento. E é movimento não só o direito, né, a vida é movimento. As pessoas são movimento. E nós estamos num crescente populacional. E não tem como você não estar expandindo essas vias de circulação. Esses efeitos, na verdade, acabam gerando algumas consequências que nós já sabemos. Trânsito lento, poluição e violência. Esse processo de preparação para esse evento esportivo de grande porte e de grande complexidade em nosso território nacional gera exigências de técnicas de infraestrutura que atingem setores econômicos e sociais. E a função de atender, nós temos a função de atender todos os turistas nacionais e estrangeiros que aqui chegarem para a Copa do Mundo. Uns chegam antes, outros no meio e outros depois. Mas o fluxo vai ser constante no período da Copa. O direito ao transporte é garantido constitucionalmente no artigo 30, inciso 5º, quando dá aos municípios a competência de garantir e organizar e prestar os serviços de transportes públicos de interesse local. Nós já sabemos que a responsabilidade maior vai caber sempre aos municípios das cidades, que é onde tem a maior proximidade do ser humano, é onde nós moramos, trabalhamos, estudamos. E ele tem um caráter essencial. Então, o transporte público, com o caráter de essencialidade que ele tem, ele, mais do que está descrito, que é um bem meta-individual, de caráter de uso comum do povo, e que necessariamente necessita dar uma qualidade de vida. O Código de Trânsito brasileiro, no seu artigo 1º, diz o seguinte: o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais cabe adotar as medidas necessárias para assegurar esse direito. E o artigo 1º, inciso 1º do Código de Trânsito brasileiro diz: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais
isolados ou em grupo, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Ora, como se vê, o poder público municipal não só tem o dever de propiciar as condições de transporte, mas também de livre circulação para todos os habitantes, que nada mais é do que a mobilidade das pessoas, através sempre de um sistema viário adequado em critérios de segurança de transporte. O doutor professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo, ele comenta no seu livro, a respeito do transporte, o seguinte: o direito aos transportes harmoniza com o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, que nada mais é do que o direito ambiental artificial. Com o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 1997, e posiciona também tanto o referido direito como o trânsito, enquanto direito meta individual, de nítida característica do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Ele ainda diz: deve-se considerar que tratar o transporte público como serviço essencial, de modo a garantir o mesmo tratamento dado aos demais serviços essenciais, definidos na Constituição, como saúde e educação, de forma a atingir os objetivos de acesso, segurança, conforto, regularidade, mobilidade das tarifas, priorizar a circulação, a fluidez no trânsito, aos transportes coletivos e aos deslocamentos a pé e de bicicleta, que são as ciclovias, na via pública, como forma de garantir um crescimento urbano sustentável e uma apropriação mais justa e democrática dos espaços públicos de mobilidade. Imagina essas fotos de mobilidade. Eu peguei um trânsito desse, lógico que não tinham tantas... são 4 faixas, e um trecho da Imigrante eram 5 faixas, mas em alguns momentos hoje, nesta quinta-feira, eu peguei um trânsito dessa forma parado, e quando andava era 10, 20, depois eu brecava de novo e continuava. Agora, nós sabemos que a Copa de 2014 é um evento de proporções planetárias. Aí é que está. E até porque o real é muito em conta para eles. E vai ser uma alegria conhecer o Brasil. Nós temos que pensar nisso. As pessoas que moram do outro lado do mundo, ou em qualquer outro lado, saindo do nosso território, ou até dos territórios vizinhos, é uma oportunidade ímpar. Primeiro, que é uma paixão nacional, não só nacional, mas como mundial, o futebol. Segundo, que é uma possibilidade de conhecer o Brasil e estar em umas cidades famosas, como o Rio de Janeiro, porque as pessoas de fora só lembram do Rio, né? É impressionante. Quem conhece o Brasil, senão eles acham que nós estamos na Argentina, alguma coisa parecida. E, às vezes, já as pessoas, os brasileiros já acham que Praia Grande, São Vicente, Itanhaém, Mongaguá é Santos. Ah, eu vou para Santos. Ah, que bom, onde você vai? Ah, eu vou lá para o Forte. Ah, não é Santos, é Praia Grande. E assim, imagina quem vem de fora, né? Mas aí é uma preocupação, porque nós temos aí, desde 2007, que em novembro foi anunciada a escolha do Brasil para a Copa de 2014. Nesse momento, a União assumiu, junto com as cidades sedes, as 12 cidades dos nossos estados federados, a obrigatória tarefa de realizar obras e infraestrutura adequada de acordo com as exigências da FIFA para que a gente pudesse fazer o torneio no Brasil. E o que é interessante, a demanda maior oferida pela FIFA é transporte, mobilidade e acessibilidade. Foram os 3 pontos que eles se preocuparam. Mas nós já percebemos durante a manhã inteira que o maior dispêndio de valores é do próprio erário público do brasileiro.
e estrangeiro residente no Brasil. E nós teríamos o dever e a obrigação constitucional de atender às necessidades da população de todas as cidades sedes, e tanto na infraestrutura como os serviços, que daqui a pouco eu vou falar. E quantos serviços vão aumentar. Esses setores são tão estratégicos para a Copa do Mundo que a mobilidade urbana teve o 4º balanço de ações para a Copa pelo Ministério de Esportes, e no 4º balanço das ações eu fiquei assustada. Dos 101 projetos, somente 53 são destinados para infraestrutura relacionada ao transporte, mobilidade e acessibilidade. Então, dos chocantes 29,4 bilhões de reais para essa Copa do Mundo, mais de 9 bilhões de reais é para transporte, mobilidade e acessibilidade. Só que nós vamos ter um problema que eu já vou falar um pouquinho para vocês, daqui a pouco. 33% desses valores dos mais de 9 bilhões são para aeroportos e portos. E 34% são para mobilidade urbana. Eu acho que eu estou um pouquinho atrasada, né? Que eu clico e, por enquanto, acho que está tudo certo. Mas vamos entender o que é mobilidade? Mobilidade é centrada nas pessoas que transitam e requerem que seja possibilitada a todos a satisfação individual ou coletiva de atingir os destinos desejados, as necessidades e aos prazeres do nosso cotidiano. A ideia também de mobilidade urbana, ela está articulada com o desenvolvimento urbano, então ela não está sozinha. Ela tem que ser articulada com o saneamento, com o ordenamento territorial, para poder cumprir a função social da cidade. E no que se refere, então, nesse sentido, para o cumprimento da função social da cidade, é a inclusão, controle social e cidadania. Senão, não há que se falar em desenvolvimento das cidades. Está aí uma outra foto, as motos, carro, ônibus e algumas pessoas andando. Essa foto eu tirei, não era da Via Expressa, nem das calçadas normais, era dentro de um parque, porque eu tive uma dificuldade imensa de encontrar uma foto de pessoas caminhando ou se locomovendo em outros locais. Mas antes eu gostaria de falar para vocês também a diferença entre trânsito e tráfego. Tanto o trânsito quanto o tráfego, eles são deslocamento de pessoas ou coisas. A única coisa que vai se distinguir é que o trânsito ele é somente ligado às vias de circulação. E o tráfego é ligado às vias de circulação, mas em missão de transporte. O que nós temos que ter em mente é que, independente da Copa do Mundo a ser realizada, as atividades laborais não vão parar. Então, nós vamos ter o contingente normal, do trabalho normal, do dia a dia de todos os cidadãos, os caminhões indo e voltando, carga e descarga, e também as pessoas se locomovendo entre essas 12 cidades sedes, de carro, de ônibus, de avião e de todas as formas possíveis e imaginárias para se chegarem nas cidades. As normas, tanto as normas de trânsito quanto de tráfego, elas se encontram no Código de Trânsito Brasileiro, porque, independente delas se distinguirem, elas estão na mesma norma jurídica. Elas são tratadas no mesmo ordenamento jurídico. Ela tem tríplice regulamentação, federal, estadual e municipal. Os meios de circulação e transportes interessam a todo o país. Para a União, teve a atribuição privativa de legislar sobre o trânsito e transporte. Está elencado no artigo 22 da Constituição Federal, inciso 11.
e permite aos Estados-membros legislar supletivamente a respeito da matéria, através de lei complementar. O Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, de 97, a União estabelece o seguinte no artigo 5º. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Esse é o artigo 5º da lei. Nós temos que ter em mente que é no município que cabe ordenar o trânsito urbano. Então, o entendimento dessas necessidades específicas é no município que vai se dar. Qual é a competência aí do município de interesses locais? Regulamentação de serviços de automóveis de aluguéis, que seriam os táxis. Estão elencados no artigo 30 da Constituição Federal, inciso 1º e 5º da Constituição, e também, em relação ao município, no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse artigo 24, ele vai elencar várias competências municipais para o trânsito. Eu citei algumas delas. Autorizar ou permitir o transporte coletivo para as linhas municipais. Determinar o uso de taxímetro para os automóveis de aluguéis, porque vão ser muito utilizados na Copa. Limitar o número de automóveis de aluguel. É o município que tem essa competência. Aonde vai ser os pontos e quantos carros vão haver em cada ponto. Limites de velocidade. Veículos admitidos em determinadas hora e horário e áreas determinadas do município que eles podem circular ou não. E locais de estacionamento, que vai ser um outro problema sério. Porque se nós já não conseguimos estacionar os carros nem em dia normal, sem uma Copa do Mundo, eu imagino os ônibus, carros de todos os estados, fora as pessoas que vêm de fora pegando táxis, enfim. Estações rodoviárias também é competência do município, porque é ele que vai estabelecer qual é o melhor local dentro da sua cidade para a instalação de uma rodoviária. Porque é entrada e saída de fluxo de ônibus que vêm de todos os lugares e saem daquelas cidades para outros também. E, lógico, sempre preocupado com tentando minimizar e não afetar a vida local da população habitante daquele município. Podemos afirmar, então, que a prefeitura, tanto a prefeitura como autarquias municipais ou empresas particulares, através de concessão, permissão ou ainda por autorização, podem ter os ônibus, né, de circulação municipal aí em seu poder. É o município que vai estabelecer isso. O professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, ele coloca uma situação que eu achei interessante trazer nesse momento da exposição para vocês. O direito aos serviços públicos revela a essência das cidades como um produto das relações econômicas, relações fundamentais para a realização do trinômio, vida, trabalho, consumo. Sendo certo que, para a maioria esmagadora da população brasileira, os serviços mais importantes são realizados pelo Estado fornecedor. Com certeza absoluta. Ainda é o Estado o responsável para prover os serviços a toda a população. A definição, então, do sistema de mobilidade, ela requer
uma coordenação, integração e equilíbrio entre todos os elementos que compõem a cidade e a estrutura da cidade. E, para isso, precisa ter um planejamento. Não havendo planejamento, o que vai ocorrer? Enormes congestionamentos diários, transporte público ineficiente, caro e inadequado, agravamento da poluição atmosférica e aumento de índices de acidentes no trânsito. Todos esses fatores acabam sendo um fator de insatisfação para a população, que anda preocupado em receber uma Copa do Mundo diante dessas realidades que nós temos em nossas cidades. Não é só São Paulo que está inviável de andar. Em Santos, para cada 10 habitantes, 7 têm carros. Sabia disso, Luciana? Eu fiquei chocada quando eu fiz o levantamento, porque é muito carro. Então, a gente tinha a mania de falar, é tão longe, lá no centro, é no fórum. 15 minutos, 20, estava no centro, no fórum, imagina. Agora sim nós estamos sentindo. Agora eu saio da minha casa, eu moro na ponta da praia, eu demoro 40 minutos para chegar no centro, e eu falei, meu Deus, que trânsito, né? Mas hoje, comparado com a subida, eu falei, nossa, eu reclamo lá embaixo, mas assim, o santista, que está acostumado, que o longe dele é 15 minutos, não é que nem o paulista, quando alguém aqui de São Paulo fala para mim, Gisele, é aqui pertinho, eu falo, ai, meu Deus, é 1 hora, eu acho, né? Porque pertinho é lá em Santos, que em 1 minuto ou está na praia ou está no centro. Mas agora até em Santos, você demora 40 minutos para chegar no centro. E o pior, não tem onde estacionar. Ou você paga o estacionamento, ou vai de ônibus ou seletivo, que está sendo uma coisa interessante para o santista, né? Pega, tem ar-condicionado, um pequenininho ônibus, e você vai lá para o centro da cidade e paga barato. O que acontece com essa situação desse trânsito maluco? Estresse, irritabilidade, queda de qualidade de vida, acaba sendo uma questão social de saúde pública. Quer dizer, além de todo o tormento do problema de mobilidade, que não tem a infraestrutura necessária, as pessoas chegam nos locais extremamente estressadas. E eu brinco lá em casa com meu marido, quando ele tem algum chilique no carro, eu sou muito aquariana de ser, né? Está tudo bom e eu nem sei o que está acontecendo. Aí eu falo, calma, aqui é o melhor lugar para a gente treinar a paciência, é dentro do carro. Então, vamos treinando, quem sabe um dia a gente vai adquirir a paciência tão almejada por todos, né? Mas está uma questão de saúde pública. E ele tem vontade de xingar de vez em quando, sabe? Eu falo, pelo amor de Deus, do jeito que a violência está, e é no trânsito, a pessoa desce do carro, tira um pedaço de pau lá de trás do carro. Eu falei, por que esse cidadão está com um pedaço de pau no carro? Quer dizer, já está com um pedaço no pau pronto para, no primeira fechada que ele levar, ele vai sair e tirar o pau de trás do carro e ameaçar o outro motorista. Então, o trânsito é saúde pública. Quem não chega estressado no trabalho é quem saiu de casa às 6 para não pegar o trânsito, ou às 5h30, até de carro. Imagina nós, as pessoas que dependem de outro tipo de condução. Nós temos que pensar nos outros também, né? A ligação, o que eu me deparei também nesse estudo, é que ninguém pensou na Copa do Mundo e não existe projeto para aquelas pessoas que não vão para os estádios. Aonde está o projeto estratégico para aquela pessoa que mora na cidade sede, que vai ser realizada a Copa do Mundo, não ficar no caos próximo aos estádios e não vão para a Copa do Mundo? Ninguém pensou ainda nessa estratégia. Ninguém pensou também, isso me assustou, sobre os carros particulares. Alguém pensou o número de contingentes de carros, aonde eles vão parar? Estacionamento para todos? E na chegada do centro, onde vai ser realizar os jogos, onde é que eles vão se colocar ou como chegar? O investimento de transporte, que eu falei para vocês, mobilidade e acessibilidade, está sendo portos,
aeroportos. E o carro individual? Não tem projeto. Pelo menos o levantamento que eu fiz para trazer para vocês, eu não vi. Outra situação que não há projeto e me assustou, as redes metropolitanas. Não existe projeto para aquelas pessoas que estão nas regiões metropolitanas, desse acesso, de ir e vir nessas regiões e aonde tem as cidades sedes da Copa. Também não existe projeto nesse sentido. A previsão inicial era de 11,4 bilhões nessas obras de mobilidade. Mudança de planejamento, atraso de licitação, atrasos de desapropriação, atraso de liberação de verba para as obras, tudo que vocês possam imaginar ocorreram. Tudo. Manaus e Salvador, eu achei interessante porque eu trouxe os dados e a doutora Hermília trouxe também a mesma coisa. Ele vai participar do evento, porque é uma das cidades sedes da Copa, sem nenhum novo sistema previsto operando. Demorou tanto a licitação, desapropriação, aquilo que eu falei para vocês, que os 11,4 bilhões que era para estar utilizando, não deu para utilizar. Eles vão atender a Copa sem ter feito nada, absolutamente nada. São Paulo e Brasília, a expectativa é que só estejam concluídos projetos de menor porte. Os grandes projetos, aí eu pasmei, eles vão ser realizados após a Copa de 2014 com o dinheiro do PAC. Aí eu falei, não, eu vou ter que passar isso para eles. O programa de aceleração de crescimento, quer dizer, além de todo esse dispêndio do dinheiro público, do erário, que é nosso, de todos nós, não vai ficar pronto São Paulo e Brasília, só os pequenos, né, as pequenas intervenções, e o dinheiro vai ser feito depois. O que eles falaram? Não vão deixar de fazer, mas não para a Copa. Vai ser feito após a Copa. Deveriam voltar-se, então... Qual era a intenção quando nós recebemos a Copa? Pelo menos nós, cidadãos, né? Era uma apropriação diferenciada, aproveitar a Copa do Mundo para organizar o nosso território. Viu? Vai vir investimento. Nós, né? Coitados mortais. Ainda imaginando bem. Porque eu sou muito... Sempre das coisas ruins eu tento tirar alguma coisinha boa, porque nós temos que nos animar, né? O acesso, separando o acesso do automóvel com as pessoas. Como é que onde elas vão estacionar? Como é que elas vão andar até a sede? Até os estádios? Não foi pensado. Os corredores de passarelas, algumas cidades vão realizar, mas a maioria não, entre as 12. Eu trouxe um dado para vocês, que agora, no dia 15 de novembro, no feriado que nós tivemos, se registrou, na saída depois do Aeroporto Internacional de Cumbica, às 18 horas, o maior congestionamento da história do Brasil. Dia 15. 309 quilômetros de filas. Segundo a Companhia de Trânsito, a CET, o número apresenta mais que o dobro de lentidão do ano anterior e representa 35,5% das vias monitoradas pela CET. Um outro número que eu queria trazer para vocês, na verdade, é que foram registrados 2.269 acidentes, 101 mortos, 1.278 feridos, e só das 0 a 1 até
até as 14 horas do dia seguinte, isso só na Semana Santa. Aí eu pergunto, como vai ser na Copa do Mundo? Os serviços públicos, onde o saneamento, nós só temos 48% de saneamento no Brasil, e a água, nós só temos não está certo. A água é que nós temos 33% de água potável. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Meio ambiente digital. Nós precisamos também de ter um sistema aí de serviços públicos para atender todos os que aqui tiverem no Brasil. Bom, o esgoto já foi falado anteriormente, nós vamos ter que ter uma preocupação nessa distribuição desses serviços prestados à população. Outra situação são os equipamentos urbanos. Os equipamentos urbanos, nós vamos ter que ter uma limpeza das vias e logradouros, pelo número de pessoas que vão estar chegando aqui nas nossas cidades. Essa limpeza tem que se dar também constantemente nos estádios, nas vias de metrô, em canalizações, monumentos, praças, para que a gente possa receber o turista. Nós não podemos esquecer que necessário vai ser os serviços funerários. Ninguém pensou nisso? O poder público precisa nesse contingente. Por isso que eu trouxe para vocês o número de acidentes e mortes e feridos que houve só no feriado de 15 de novembro. Como vai estar essa situação do transporte, mobilidade e acessibilidade num evento maior? Nós temos que redobrar o nosso corpo aqui. Não só isso, vocês ficaram chocados, né, com o velório e tudo mais, se preocupar com velório, confecção de caixão e transporte de cadáver. Nós precisamos também, não sei o que está acontecendo, deu. Um aumento da nossa guarda municipal, fazer com que a nossa guarda municipal, os bombeiros, se organizem. E o que é dado ainda? Nós podemos ter serviços voluntários de bombeiros, instituir serviços voluntários, não só para os estádios, que tem que ter um corpo efetivo, voluntário, ou mesmo da própria polícia dentro dos estádios para proteger a segurança de todos que ali estiverem, como também os serviços fora da ação dos estádios. Nós não podemos esquecer, antes a saúde pública. Lembrem-se que a alimentação não é a mesma daqueles que aqui estiverem. E assim como nós temos uma situação, às vezes não precisa ir para fora do país, mas mesmo que a gente vá para outro estado, o nosso corpo físico não está acostumado com determinados alimentos, você acaba passando mal. Então, você tem que ter uma estrutura do atendimento maior, uma mobilidade para a saúde pública, para atender essas pessoas. Mas ninguém pensou nisso. A higiene na forma da alimentação, porque higiene não é só higiene ambiental, é higiene daquilo que nós vamos nos alimentar. Eu estou correndo porque o meu tempo já esgotou, né? Eu tinha muita coisa para falar para vocês. Bom, os serviços essenciais é interessante porque eles se encontram no artigo 10º da Lei de Greve. É lá que está elencado todos os serviços essenciais que nós temos que receber. É a Lei 7.783 de 89, artigo 10º, são considerados serviços ou atividades essenciais. É lógico que o rol não é taxativo, né? Bom, eu quero terminar deixando alguma coisa mais light, né, depois de tudo que eu trouxe, de tantos serviços que ninguém parou para pensar e vão ser necessários serem redobrados, como bombeiro, funerário, cemitério, enfim, higiene, saúde, um aumento maior de segurança, guarda municipal.
nós vamos ter que usar todas as nossas condições possíveis e impossíveis. Para quê? Aí eu venho e falo o que eu coloquei aqui para vocês. É lógico que o direito posto deverá ser lido e interpretado à luz da Constituição Federal, cabendo ao Estado fornecedor o respeito à verdadeira construção do Estado democrático de direito, onde todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país e aqueles que aqui estiverem para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 tenham a sua dignidade tutelada em todos os matizes, no que diz respeito ao transporte e aos serviços públicos colocados à disposição, para que a Copa do Mundo de 2014 fique gravada na mente de todos nós, brasileiros e estrangeiros, residentes e não residentes no país. Uma Copa onde o mundo inteiro possa lembrar que é o país da Copa, da fraternidade e da felicidade. Eu espero que seja esse o legado que nós possamos deixar para a mente de todos os estrangeiros e brasileiros também que estarão indo de cidades e estados diferentes pelo território nacional, que a gente possa transmitir e deixar registrado a marca realmente do brasileiro, que é um povo feliz e receptivo. Então, se o nosso governo, com esse erário todo, não conseguir dar aquilo que todos nós merecemos e os outros merecem, que estarão aqui no nosso país, que é a dignidade, que nós, pessoas brasileiras, possamos fazer a nossa parte e tratar a todos com a maior dignidade.